Olá pessoal, na aula de hoje falaremos sobre a Semana de Arte Moderna de 1922, que é considerada aí o marco oficial do modernismo brasileiro. Temos aqui a capa do catálogo da exposição, que foi desenhado por Di Cavalcanti, e temos também aqui o anúncio da última apresentação da semana, comandada aí pelos espetáculos musicais de Heitor Villa-Lobos. Nesse anúncio nós podemos notar aí uma variação linguística em relação ali aos fatores históricos, a evolução da língua ao longo do tempo. Temos aqui amanhã, teatro, escultura, escrito aí de uma maneira diferente do português atual. Então vamos lá. O que foi aí a Semana de Arte Moderna de 1922? Foi um evento que ocorreu entre os dias 13 e 18 de fevereiro de 1922, no Teatro Municipal de São Paulo, e reuniu aí artistas de diversas áreas, escritores, pintores, escultores, músicos, outros intelectuais, que foram aí influenciados pelas vanguardas e pela renovação que já ocorria aí na arte ocidental, e uniram-se para apresentar suas produções ao público, trazendo aí essa inovação. O evento aconteceu com diversas apresentações musicais e conferências, intercalando aí também com exposições de escultura, pintura e arquitetura, com o objetivo aí de introduzir no cenário brasileiro novas tendências de arte. Foi um momento que revelou novos grupos, novos artistas, novas publicações e inicia aí a inovação na realidade cultural do Brasil. Direto ou indiretamente, vários nomes aí célebres da arte brasileira participaram desse movimento. Dentre eles, Oswald de Andrade, Ronald de Carvalho, Mário de Andrade, Anita Malfatti, Vitor Brecheret, Di Cavalcanti, entre outros. Vamos pensar um pouquinho no contexto histórico. O que ocorria no mundo durante a Semana de Arte Moderna de 1922, quando ela aconteceu? Até o início do século XX, a escola artística que era considerada aí oficial no Brasil era o parnasianismo, que se caracterizava aí pelo rigor formal, uma excessiva preocupação com a forma do poema, no que se refere ali à metrificação, à medida dos versos, ao número de sílabas poéticas, ao número de versos por estrofes, pela proposta aí da arte pela arte e do academicismo, havendo aí também uma elevada erudição no vocabulário utilizado aí. O parnasianismo, até então, era a estética dominante, especialmente na poesia, e figurava aí entre os textos oficiais, como o hino nacional brasileiro, por exemplo. Destacando aqui, nós podemos ver a questão da Revolução Industrial, que instituía aí uma nova maneira de viver, modificando aí completamente as relações humanas. Já havia aí o surgimento da luz elétrica, a rapidez aí dos automóveis, as produções em larga escala aí nas grandes fábricas. Isso tudo transformava a sociedade. Outro fato a citar aqui é a questão da Primeira Guerra Mundial. O advento da Primeira Guerra, ali entre 1914 e 1918, quando ela ocorreu, causou aí uma destruição que influenciou social e filosoficamente os artistas daquela época. Então, esse início do século XX, ele traz inúmeras mudanças ao modo de viver europeu. A arte, portanto, precisava acompanhar essas mudanças. Então, vinham aí à tona as vanguardas artísticas e com elas consolidava-se a modernidade no âmbito da arte. O Brasil, nesse período, também começava a conhecer aí já os princípios da modernidade. As primeiras indústrias já se instalavam na cidade de São Paulo, a produção do café no interior paulista já estava aí com uma significativa receita de exportação. Então, São Paulo começava a surgir aí como o novo centro econômico brasileiro. Por esse motivo, foi o Estado aí o palco dos eventos da Semana de Arte Moderna, que contou também com o patrocínio aí de alguns membros da burguesia industrial, que ali já consolidava seus negócios no novo centro econômico. Além disso, nós podemos pensar aqui também no centenário da independência do Brasil. Então, era o cenário ideal para a renovação artística nacional, e esse foi um aí dos motivos da idealização da Semana de Arte para 1922, a atualização intelectual da consciência nacional.
O Brasil estava se transformando, se modernizando, então precisava haver também um novo olhar artístico, filosófico. Então vem aí a proposta de uma arte nacional, mais original, mais atualizada, que demonstrasse aí um pensamento acerca dos problemas brasileiros, da nossa variedade cultural, que se estendia aí pelo vasto território. Podemos considerar aqui como também uma das inspirações para a idealização da Semana de Arte Moderna a exposição de pintura de Anita Malfatti, que ocorreu em 1917 também em São Paulo. 53 obras de Anita foram apresentadas, ao lado de obras de outros artistas internacionais que também estavam ligados à vanguarda. E essas obras, elas impressionaram as pessoas na época, e principalmente ali alguns nomes que começaram a idealizar então a Semana de Arte e viriam ali a liderar essa semana, como Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Menotti de Delpicchia e de Cavalcanti. Então eles apropriaram-se desses novos procedimentos para romper ali com o academicismo e reelaborar aí o cenário artístico nacional. A exposição de arte de Anita Malfatti, ela causou uma grande desaprovação da crítica conservadora da época. Inclusive Monteiro Lobato publicou uma crítica assim, bastante severa, intitulada Paranoia ou Mistificação. Mas assim, Malfatti ela trouxe ao Brasil uma nova estética, considerada então o ponto de partida para a idealização da Semana de Arte Moderna. Então, as novas tendências que eram apresentadas aí com as vanguardas, elas deram aos artistas brasileiros a ideia de trabalhar com novas linguagens, novos materiais, novas propostas e fazer uma renovação na arte nacional. Eles iniciaram então o modernismo brasileiro, né, aproveitando-se desses novos procedimentos, rompendo aí com o academicismo. Como foi que aconteceu esse evento? No Teatro Municipal, nós temos aqui uma foto ilustrativa aqui do Teatro Municipal. No saguão havia ali obras de Anita Malfatti, de Cavalcanti, Vitor Becheré, dentre outros. Essas obras, elas meio que escandalizaram o gosto público da época, que não estavam acostumados a essas novas representações, que eram propostas agora pelo modernismo. E a gente tem aqui duas obras que ilustram aqui esse momento. O dia 13, nós dizíamos que foi entre os dias 13 e 18, o dia 13 ele foi marcado aqui por algumas apresentações. Graça Aranha, que na época já era um escritor, um intelectual brasileiro já conhecido, ele fez aí a abertura do festival com a conferência intitulada A Emoção Estética da Arte Moderna. Foi ouvido com bastante respeito pelo público, declamou também alguns versos. Ronald de Carvalho também esteve ali à frente de sua própria conferência, A Pintura e a Escultura Moderna no Brasil, seguida aí também por solos de piano de Hernani Braga e também danças africanas de Vila Lobos. O dia 15, esse representou aí o auge da semana. Em que sentido aí o auge da semana? Foi assim, digamos que o dia em que o público se sentiu mais escandalizado, foi onde mais chocou o público da época. Essa nova literatura que era apresentada, ela provocou irritação, algazarra no público que estava ali presente. E temos aqui, para destaque aqui, a palestra de Mário de Andrade, onde ele defende aí o abrasileiramento da língua portuguesa. Esse texto aí, ele se tornaria depois a publicação com o título de A Escrava que Não É Isaura. Nesse dia 15 houve também aqui a conferência sobre estética moderna, proferida por Menotti Delpicchia, um sarau que contou com a participação de diversos escritores que tentavam falar no meio ali da gritaria da plateia, que estava ali com os ânimos bastante alterados.
e o que realmente fez com que se exaltassem mais ainda os ânimos da plateia foi quando Ronald de Carvalho leu o famoso poema Os Sapos, de Manuel Bandeira. Manuel Bandeira não participou diretamente, mas nesse poema Os Sapos, que foi ali proferido, declamado por Ronald de Carvalho, foi o momento em que realmente mexeu ali com o público, com a sociedade ali. Bandeira, nesse poema, ele faz ali uma crítica e ridiculariza os parnasianos, que eram ali os artistas da estética até então vigente. Esse poema, ele reproduz as características essenciais defendidas pelos parnasianos. Então ele carrega ali a métrica regular, a preocupação com a sonoridade, com as imitações, mas nesse caso, tudo isso ele faz numa tentativa de demonstrar uma rejeição a esse modelo parnasiano. Segue um esquema de rimas, destoa ali apenas no terceto. Em termos de estrutura, ele é construído com redondilhas menores, tudo ali dentro da forma exigida pelos parnasianos. Bandeira trabalha ali no poema Os Sapos com bastante ironia, com a paródia, com o objetivo ali mesmo de despertar o público para a necessidade de uma ruptura, para a transformação da poesia. Os versos são também metalinguísticos, porque falam da própria poesia, ou melhor, daquilo que a poesia não deveria ser. Menciona lá alguns versos em relação ao sapo cururu, fazendo aí uma intertextualidade com a cantiga popular, e esse sapo cururu ali, ele vai ser considerado ali como a representação do poeta modernista, aquele que já revela ali um desejo de liberdade, que reivindica mais simplicidade, uma linguagem mais coloquial, mais voltada para o cotidiano, e apresenta ali uma opinião divergente, considerando ali o sapo cururu com outros sapos. Importante observar também que a semelhança do nome escolhido ali para o sapo modernista, né, com a associação aí da música da cantiga infantil aí. Então, através ali da paródia, Manuel Bandeira, no poema Os Sapos, ele critica essa preocupação excessiva dos parnasianos com o aspecto formal da linguagem. Para Bandeira e também para os seus companheiros, esse estilo de poesia defendido pelos parnasianos, ele já deveria ser ultrapassado. Outra característica importante aqui nesse poema é a presença dos traços humorísticos, né? A própria circunstância instaurada ali, como se os sapos estivessem fazendo uma reflexão sobre estilos de poesia, já é por si só já bastante, digamos que diferente. Então, não por acaso aí, os sapos faz parte aí do conjunto de criações que os modernistas batizaram aí de poema piada. Esse poema, Os Sapos, ele foi assim tão marcante ali para os modernistas que Sérgio Buarque de Holanda vai definir como o hino nacional do modernismo. Então nós vemos ali nesse poema, nos versos desse poema, aquilo que o poema não deve ser. Embora os novos rumos ainda não estejam totalmente definidos, ali já se percebe algo a se dizer, não tem que ser assim, né? Então, assim, só um breve comentário aí sobre esse poema aqui para nós continuarmos aqui e fecharmos as nossas curiosidades acerca aí da Semana de Arte Moderna de 1922. Ainda no dia 15, Mário de Andrade pronunciou uma breve palestra na escadaria interna do teatro sobre as obras de pintura, e ele mesmo vai dizer, pouco mais adiante, que nem ele mesmo acreditou ser capaz de ter feito isso ali, uma palestra nas escadarias. O evento de encerramento da semana foi dedicado à música, já foi assim um dia bastante calmo, né, considerando aí o dia 15, que foi bastante eufórico, com bastante agitação, com bastante vaias. Esse dia de encerramento já teve menos ruídos, mas não deixou também aí de ser bastante criticado pelos conservadores.
que nós podemos apontar aqui como principais características desse momento em relação às artes da semana de 22? Utilização de uma linguagem coloquial e vulgar, buscando a aproximação da linguagem oral, um abandono do formalismo nas composições, um rompimento com os padrões tradicionais da academia, crítica à estética literária parnasiana, a valorização da identidade nacional com temas nacionais, abordando fatos da realidade brasileira, liberdade de expressão, inspiração nas vanguardas europeias e novas experiências estéticas. Então, a Semana de Arte Moderna, ela não teve uma grande importância na época em que ela ocorreu, mas com o tempo ela foi se valorizando, deixando aí um legado importante para a cultura nacional, que foi o momento em que iniciou-se a libertação da arte brasileira dos padrões europeus. Até então era tudo muito copiado, né, dos modelos, dos padrões europeus. Então, a arte brasileira começa a absorver esses padrões, mas adaptá-los para criar uma cultura aí que fosse essencialmente nacional. Então, daí a Semana de Arte Moderna de 1922 ser considerada aí como o marco inicial do modernismo brasileiro. Para de Cavalcanti, a Semana de Arte seria uma semana de escândalos literários e artísticos, de meter os estribos na barriga da burguesiazinha paulista, ou seja, dos conservadores, né, que defendiam o rigor das formas. Nós temos aqui uma foto da comissão organizadora da Semana de Arte Moderna, 1922, e paramos por aqui em relação aí à Semana de Arte Moderna de 1922, para nós entendermos aí o contexto, como ocorreu esse movimento. Até a nossa próxima aula, acompanhe as próximas publicações. Até mais!